Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Que estamos aqui em sua presença, estudando a sua palavra. O nosso Vem Estudar Comigo. Você é nosso convidado. Desejamos que Deus traga à luz o conhecimento da sua palavra ao seu coração. Amém? Bom, na última lição que nós tivemos, né, que nós reiniciamos, inclusive, nós falamos sobre falsas doutrinas. Farisaísmo. Nós entramos na apologética em geral, apologética geral. Falamos sobre alguns aspectos, né, definição do termo de falsas religiões. Falamos da pluralidade religiosa falamos sobre algumas seitas secretas, como maçonaria, enfim, proféticas, espíritas, afro-brasileiras, orientais, unicistas. E depois entramos nas principais seitas dos dias de Jesus, como os fariseus, os saduceus e os essênios. Estamos agora iniciando essa lição no capítulo 3, onde vamos continuar o nosso estudo sobre por que estudar as falsas doutrinas. Muitos julgam desnecessário o estudo dessa matéria e perguntam por que as falsas doutrinas devem ser estudadas, afirmando que não lhes interessa aprender heresia, mas apenas a palavra de Deus. Não queremos criticar os que agem desta forma. Todavia, julgamos necessário, entre muitos outros motivos, algumas razões para o estudo de falsas doutrinas. Primeiro tópico, capacita-nos à defesa própria. Né? Por que a gente tem que conhecer e saber? Para a gente poder também saber aquilo que é certo, interpretações errôneas, né? Para a gente saber aquilo que é correto. Diferenças não que às vezes só... é sutil, né? E também aí há uma propagação muito grande. E quando você vai ministrar e falar, então, dos aspectos bíblicos, se você não souber o que está sendo dito por aí, como você vai contestar? É por isso que é necessário que você conheça. Inúmeras entidades religiosas capacitam os seus adeptos para ir ao campo à procura de novos adeptos, assim como faz a igreja. Algumas se especializaram em trabalhar com os evangélicos, olha só, com os evangélicos, principalmente os recém-convertidos, aqueles que ainda estão, gatinhando, neném ainda na fé. Os cristãos necessitam se informar sobre o que vários grupos ensinam, para assim poder refutá-los biblicamente. Vamos ler lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Se ele não souber, se ele não se ater ao que está sendo dito, como é que ele vai refutar? Saber, né? Bom, outro tópico, proteção individual e coletiva. O cristão é individualmente responsável pela busca do conhecimento da verdade e pelo combate à mentira. Isso é próprio de cada um. Cada pessoa tem esta responsabilidade. Não é pelo fato que outras pessoas estão ensinando coisas erradas e você não tem a Bíblia para estudar que você não é responsável. Você é responsável. Porque você tem que conhecer a verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, um rebanho bem informado e instruído não dará problemas. Necessitamos investir tempo e recursos na preparação dos membros da igreja. Escolas bíblicas bem administradas ajudam os cristãos
a conhecer melhor a palavra de Deus. Um curso bíblico mais extensivo, abrangendo detalhadamente as principais doutrinas, refutando as argumentações dos sectários e expondo-lhes a verdade. Será útil para proteger os novos convertidos dos ataques da seita. Agora, o outro tópico. Auxilia-nos na evangelização. Não sabemos quais são os tipos de pessoas que iremos encontrar. O fato de sabermos de antemão seu credo, suas doutrinas, nos facilita apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Deixa eu falar aqui uma experiência que eu tive, né? A experiência que eu tive quando era novo convertido, nós falamos aqui sobre os novos na fé. Quando eu era novo convertido, eu tinha toda aquela ânsia de falar a respeito daquilo que tinha acontecido comigo. Eu queria falar para todo mundo que Jesus entrou no meu coração, que ele passou a morar na minha vida e me trouxe alegria. E eu queria falar para todo mundo. Fui lá, enchi minha bolsa de folhetos e fui lá na Praça da Sé. E naquele lugar existem vários grupos, em vários locais ali, que uns estão pregando, outros estão falando, discutindo sobre a palavra e tal. E eu conheci vários grupos. E eu via que nesses grupos tinha, principalmente os que estavam combatendo, eram filhos desviados de pastor, né? Eram pessoas, inclusive, que tinham um certo conhecimento da letra, né? Da letra, conhecimento humano da Bíblia, e eles questionavam você e colocavam você na parede. Assim fizeram comigo lá. E eu, claro, quando fui envergonhado na primeira, eu já peguei minha mochilinha e fui embora, né? Porque eu não tinha nenhum preparo. Até mesmo depois, quando eu fui questionado por não fazer mais isso, eu disse, não, eu só vou sair agora para qualquer lugar para pregar em praça pública ou ar livre quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado. Isso aconteceu comigo. Então eu sei exatamente o que significa isso. Um fator essencial é que o cristão procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Eu fui envergonhado, né? Eu fui envergonhado. Veja bem, a palavra da verdade está lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Existem entre os sectários várias pessoas sinceras que precisam de se libertar e conhecer a palavra de Deus. Os adeptos das seitas, em sua maioria, desconhecem a palavra de Deus, seguindo os ensinos de sua dominação ou líder. Veja que isso aqui é importante. Os adeptos das seitas, em sua maioria, desconhecem a palavra de Deus, seguindo apenas o ensino da denominação ou do líder, daquilo que ele está falando. Quantas igrejas tem que não estimula a leitura da Bíblia? E igrejas evangélicas. Não estimulam o estudo sistemático da palavra. E tem umas que só estimulam a oração e não a leitura da palavra. Isso acaba deixando a igreja... Uma coisa tem que vir junto com a outra, né? Sim, com certeza. Se estivéssemos preparados para abordá-lo, por quê? Vou voltar lá. Por quê? Porque como é que Deus fala com a gente? Se não pela palavra. Quando você pega a palavra, você vai procurar conversar com Deus também através da palavra. E o Espírito Santo vai revelar aquilo que ele quer falar ao seu coração através da palavra que você está lendo. O fato de você se reunir em oração é importante? É. Mas você entrar, se reunir em oração também com conhecimento da palavra. Para que até mesmo numa reunião de oração, alguém começar a profetizar alguma coisa que é fora do contexto bíblico, você já, né? Tem alguma coisa errada aí. Né? Então, é importante você conhecer. Se estivéssemos preparados para abordá-los e demonstrar a verdade em sua própria Bíblia, poderemos, com a ajuda do Espírito Santo, ganhá-los para o reino de Deus. Amém. Terceiro tópico. É o terceiro, né? Quarto tópico. Ajuda-nos a cumprir a grande missão.
Fazer o trabalho. A gente não volta para baixo? Tá. Só a gente tá em lugar que ele não tá ventando. Nós estamos um pouquinho fora do Porque vento. tá muito calor. Fazer o trabalho de missões requer muito mais que se deslocar de uma região para outra, ou de um país para outro. Precisamos estar capacitados teologicamente e também culturalmente para melhor semearmos a palavra de Deus. Conhecer a cultura onde vamos semear o evangelho é de suma importância, pois em cada país existe a religiosidade nativa. Isso fala muito nos livros de antropologia, né? Antropologia cristã. É. De antemão, tais elementos nos dará condições para alcançá-los com adequação. Você quer colocar um pouquinho para trás? Uhum. Gente, só um segundinho, nós vamos só se afastar um pouquinho a cadeira para trás aqui, trazer a nossa mesa um pouquinho aqui para nos aliviar do calor. Porque o bicho tá bravo, sabe? O calor. Gente, melhorou. Só vou trazer um pouquinho aqui o nosso equipamento aqui de vídeo. Melhorou um pouco, amor. Melhorou, Nossa. né? Fervendo. Gente, que calor! Que calor! Glória a Deus. Bom, agora nós vamos entrar no capítulo 4, né? Capítulo 4. As seitas e as devidas heresias de hoje, como se bem disse o Dr. Van Balen, são as contas vencidas da igreja. Todo o instrumental teológico para se entender a questão da heresia no seio da igreja, de ontem e de hoje. Veja que ele está falando da igreja. Veja que ele está falando de heresias que, infelizmente, muitas igrejas acabam praticando, né? No tocante às heresias e seitas. Muitas vezes não passam de uma repetição de ideias e que no passado surgiram no transcurso da igreja. A gente vê que vai se repetindo, né? Que antes tinha o arianismo e um monte de coisa assim que eu já até esqueci. E a gente já estudou, né? Sim. E aí começa a se repetir, mas com outro nome. Com outro nome. Eles vão dando nomes diferentes, e mas o teor é o mesmo. E todas elas acabam tirando o valor de Jesus. Sim. Todas elas. Com certeza. A gente pode ver, você que está nos assistindo aí, você que vai para a sua igreja, que vai em outras ou assiste alguma coisa, você vê que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, pouco se fala do Evangelho da Cruz. Pouco se fala sobre arrependimento e perdão dos pecados. Se fala muito mais das liturgias, do culto, das bênçãos, das respostas de Deus para a sua vida. Dos sonhos que Deus vai realizar, os sonhos de Deus. Mas não se falam que o principal foco do Evangelho deve ser, e o propósito de Jesus, é a cruz. É que se conheçam a palavra da cruz, é que se arrependam dos seus pecados e se convertam a Jesus e nasçam de novo. Esse é o propósito do Evangelho, gente. O propósito do Evangelho não é fazer ninguém rico, não é fazer ninguém abastado na vida. Deus não tem compromisso com essa terra já está debaixo do maligno. Porque senão, Jojo, se o Evangelho enriquecesse todo mundo, quem não é crente é burro, não é mesmo? Mas não é isso. Ou o pobre crente ia falar assim, poxa, Deus é injusto, porque um é rico e eu sou pobre. Não, nada a ver. Nada a ver. O que mais importa é ser rico da presença de Deus. Porque aquele que é pleno da presença do Senhor, estas coisas não vão importar para ele. Não vão. Porque nada disso importa. Eu sei. Veja que o Paulo mesmo diz. Passar necessidade, sei estar abastado. E veja o que Paulo diz. Ele fala assim, eu, um fariseu, conhecedor da palavra, ele era membro do Sinédrio, ele se considera todas essas coisas como esterco. Para alcançar a plenitude do conhecimento de Jesus. Então, isso é muito importante, gente. Essa preocupação com a salvação ficou evidente, principalmente nas etapas
formativas. Não, peraí, vou voltar aqui um pouquinho, que eu falei no transcurso da igreja. A história da teologia cristã, portanto, é a história da reflexão sobre a natureza de Deus e a revelação de que ele fez em si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e sobre muitas outras crenças ligadas à salvação. Né? O cunho é a salvação. Essa preocupação. Essa é a história da teologia cristã. Isso. Né? Essa preocupação com a salvação ficou evidente principalmente nas etapas formativas e reformativas do desenvolvimento da doutrina cristã. Os grandes debates sobre o que se deveria crer em relação a Deus, Jesus Cristo, ao pecado e à graça que consumiam a atenção dos primeiros pais da igreja. Veja só isso aqui. Está falando que isso é coisa do passado. Nós estamos vivendo no ano 2021, no século 21, e essas coisas já não consomem mais a atenção da igreja. Poucos têm essa atenção e essa sensibilidade e falam, peraí, não estão pregando mais o evangelho da cruz. Não estão pregando o evangelho da renúncia, porque ninguém gosta de ouvir, ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer abrir mão. Entre aproximadamente 330 e 500, basicamente, visaram resguardar e proteger o evangelho da salvação. Olha só, havia uma peleja, inclusive, com relação a isso. Desde o apóstolo Paulo, houve necessidade de um confronto dos cristãos com os judeus e gregos legalistas na cidade de Corinto. Paulo se confrontou com os gnósticos, e o que representou a primeira grande crise interna porque está falando da igreja, que a comunidade cristã gentia teve de enfrentar. Pensou? Porque surgiram aqueles que vieram já com um monte de caraminhola na cabeça, né? É claro que o diabo está sempre por trás disso, viu? O diabo não leva, não é o diabo que faz o homem pecar. O diabo sugere, ele sugestiona. O homem escolhe pecar. Nos primeiros séculos, a igreja teve que confrontar com o montanismo, o donatismo, o pelagianismo, o arianismo, como você falou agora há pouco, o iconoclastia e outros movimentos considerados heréticos e contrários à sã doutrina. Nós estudamos sobre isso aqui no primeiro módulo. Tá? Então, nós temos o nosso canal do YouTube lá. Se você entrar lá, nós temos desde a primeira lição, desde o primeiro módulo. Como a Bíblia chegou até nós. Como a Bíblia então, chegou até nós. Mostra toda a luta que teve para ser o que ela é hoje. Foi a partir do século II que tiveram início a maioria, os maiores divergências ou controvérsias em relação às doutrinas sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O primeiro herege mencionado é em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 e 25 ou a 25? 9 a 25. Vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 a 25. 8, né? Versículo 9. Não. Não, 9. Capítulo 8, versículo 9. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, é o grande poder. Olha, o cara era tal, hein? Feiticeiro safado. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto.
muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia, os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo. Muito admirado com os milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, é até onde, amor? 25? Até o 25. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Nossa. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho, de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalharam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Então, ele estava interessado no poder, né? Até então, como não havia essa manifestação de poder, ele estava acostumado, veja que ele estava acostumado a fazer essas feitiçarias, essas coisas, impressionar o povo. Mas quando ele conheceu ali, ele ainda não tinha interesse, porque eles não havia manifestação nenhuma. Mas quando Pedro e João vieram, oraram sobre eles, opa, ficou encantado, isso aí né, vai me dar muita recurso. E claro, ele errou. Mas é um perigo isso, né, Jorge? É um perigo isso. Porque os dons de Deus são prometidos à igreja. Mas quantas pessoas que usam o dom de Deus para se promover? Para se promover. Ele esquece que aquilo ali vem de Deus, né? Então, dom sem caráter não tem valor, viu, gente? Não tem valor nenhum. Porque o caráter mostra a proximidade que estamos de Deus, né? Se o seu caráter não é um bom caráter, se você não é honesto e outras coisas mais que vêm de Deus, então o seu dom você vai usar ele para corromper as pessoas. É um perigo. Verdade. Então vocês veem que esse foi o primeiro herege, né? Foi o primeiro herege. Foi Simão, o mago, que quis comprar a força do Espírito Santo, atitude que deu origem à simonia, né? Sempre condenada. Depois de Simão, apareceu Marcião, que pretendia a reforma da igreja judaizante. Ele repudiava o Antigo Testamento, constatando que o mesmo não apresentava os traços da misericórdia de Deus anunciado por Jesus Cristo. Assim distinguiu o Deus benévolo e Pai de Jesus, que salva livremente por amor de Deus, vingador e iroso do Antigo Testamento, Senhor deste mundo. No esforço de afastar e eliminar o cristianismo, todos os elementos judaicos das Escrituras do Novo Testamento, com o objetivo de desjudaizar a religião cristã. Marcião depura dos escritores neotestamentários do Evangelhos de Marcos, Mateus e João, e elabora pessoalmente um cânon
Canon, como nós já estudamos, é livro, né? É um grupo de livros. E com textos selecionados de Lucas e das tradições paulinas. Ou seja, ele pegou algumas partes das escrituras e formou ali um novo canon, né? Um novo livro, uma nova Bíblia, no caso, né? Tirando o Deus do Velho Testamento. Como a gente vê aí, muitos Porque aí não era o extrair da Deus Bíblia, amoroso, né? Como o Espiritismo, que extrai da Bíblia coisas e para dar nome aí, ó, para dar ênfase ao Espiritismo. Marcião impôs uma moral rígida, austera, olha, veja só, intermeditando o matrimônio, o vinho e o uso da carne. Desprezou também a criação, a matéria e o corpo. Interditando, amor. Interditando? Eu falei intermeditando? Interditando o matrimônio, o vinho e o uso da carne. Desprezou também a criação, a matéria e o corpo, repudiando a ressurreição dos mortos. Você vê, né? Já não acreditava na ressurreição. Parecia, né? Tinha um aspecto, né, de devoção voluntária, né? De pureza, de santidade, mas não era. Ele vestia, mas aparecia o rabo, né? Atrás da coisa. Outro movimento herético que surgiu nos primórdios do cristianismo foi o gnosticismo, cujo objetivo foi confundir a fé dos primeiros cristãos, porque objetivava transformar o cristianismo em mistérios sincretistas. Como a Igreja Católica, por exemplo, no princípio, como nós já estudamos também, na realidade a igreja primitiva. Agora, ela depois foi inserindo o sincretismo, o paganismo, né? E tantos ismos, e até veio as indulgências, e eles enriqueceram com a palavra, principalmente só eles podiam estudar e só eles podiam deter as escrituras. Não é assim como nós hoje, cada um de nós temos uma Bíblia dentro de casa para estudar. Era proibido, inclusive, isso. Era proibido. Então, eu falo dos mistérios sincretistas, reunindo elementos filosóficos e religiosos vindo do Oriente e os elementos fundidos com o cristianismo. É uma mistureba, né? O nome provém da palavra grega gnosis, que significa conhecimento ou sabedoria. Em resumo, os gnósticos acreditavam que a matéria, incluindo o corpo, era uma prisão inerentemente limitante ou até mesmo um obstáculo maligno para a boa alma ou espírito do ser humano. E que o espírito, essencialmente divino, uma centelha de Deus, habitava no túmulo do corpo. Ah, que coisa, Deus! Que bagunça! É no corpo que nós escolhemos, é no corpo que nós nos arrependemos. A escolha e damos quando glória a Deus ou glória, né? ao diabo. Ou a gente dá glória a Deus ou ao diabo, com a nossa boca. Jesus disse assim, se com a tua boca, essa aqui, ó, corpo, confessardes a Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, né? Jesus veio para salvar o homem inteiro. Inteiro. Corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Não tem essa... Tem essa de o corpo não presta para... Não, a carne não presta para nada. Só que a carne não é apenas o corpo. A carne é a vontade da alma com a vontade do corpo. Os dois juntos que é a carne. E esses dois são salvos por Jesus e se submetem ao Espírito. Porque dentro do nosso espírito mora Deus. Por isso que a Bíblia diz que há uma batalha que se trava. Paulo diz assim, o que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ele falava que há um conflito entre o seu interior e a sua carne, né? O seu espírito e a alma e o corpo. Bom, para todos os gnósticos, a salvação significava alcançar um tipo especial de conhecimento que não seria geralmente conhecido pelos cristãos comuns e muito menos estaria à sua disposição. Nesta hora, eu iria passar a continuidade da leitura aqui para minha esposa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse vírus, Covid,
porque nós pegamos o Covid, ele deixa sequelas. E são sequelas que demoram a sair, né? Então ela não consegue ficar lendo muito porque falta o ar. Não que ela está com problema no pulmão, não é isso. É a sequela que ficou desse vírus maldito. Graças a Deus somos curados em nome de Jesus. Amém. Então eu vou continuar. Tal gnose ou conhecimento implicava em reconhecer a verdadeira origem celestial do Espírito. Sua natureza divina é essencial como parte do próprio ser de Deus, como afirmam hoje os adeptos da nova era. Olha só, vamos ver de novo. Ó. Tal gnose ou conhecimento implicava em reconhecer conhecimento, né? Ou conhecimento, né? Implicava em reconhecer essa verdadeira origem celestial. Isso aqui não é uma afirmação para nós. Aqui está dizendo o pensamento deles, que é para reconhecer a verdadeira origem celestial do Espírito, sua natureza divina, essencial como parte do próprio ser de Deus, como afirmam hoje os adeptos da nova era, né? O montanismo surgiu na Frígia, no segundo século, cujo líder chamava-se Montano, identificando como o Paracleto. Seus adeptos chamavam esse movimento de nova revelação e nova profecia e seus oponentes do montanismo. Gente, a gente às vezes vê alguns trabalhos que a igreja tem feito que eles falam novo derramado Espírito. Isso é meio perigoso, gente. Não é um novo derramar. O Espírito é derramado sobre o seu povo. Não tem um novo derramar. O Espírito Santo está em nós. Há sim a manifestação que muitas vezes ela não se manifesta por culpa nossa. Porque deixamos de crer, deixamos de buscar, deixamos de nos posicionar diante de Deus e muitas vezes acabamos nos desviando por alguma desses movimentozinhos que estão nos dias de hoje. Os dias de hoje é outro tipo de movimento, né? O modernismo, né? O modernismo da igreja moderna está invadindo a igreja. O mundanismo está invadindo a igreja. Vocês querem ver? Aí, então, o que acontece? O Deus é amor, não importa como eu sou, eu vou lá e coloco brinco, eu coloco piercing, eu coloco tatuagem, um monte de coisa, que na realidade não edifica em nada. Não traz edificação nenhuma. Apenas a gente segue um movimento. Hoje em dia, a igreja está seguindo o movimento. Por que as pessoas estão fazendo tudo isso? Porque acha bonito. Mas isso surgiu no movimento. A igreja de 50 anos atrás não tinha nada disso. As pessoas que não eram crentes, já do tempo passado, de 50 anos atrás, também não tinham isso. Os ímpios não usavam isso. Isso veio no modismo a partir de 10 ou 20 anos para cá. Entendeu? O problema disso tudo é você. A Bíblia fala lá em Romanos, né? Pra gente não se amoldar. Se amoldar. Né? Entendeu? Então a gente tem que ter assim, bom senso em tudo. Né? Nas roupas. Não ter o exagero dessas coisaiadas toda. Eu não estou aqui censurando quem se usa ou tem isso no próprio corpo, enfim, não. Mas tomar cuidado com Mas eu estou falando, né? que nós temos a tendência de seguir os modismos, de andar na onda. E essas ondas podem levar a gente para outro lugar. Você sabe, Jorge? A gente deixa de buscar a santidade de Deus. O que preocupa muito é assim, que Deus, a palavra de Deus diz, o Senhor está conosco. Independente de você sentir ou não, a palavra de Deus é verdadeira e eu creio. Então, o que há muito, a gente vê hoje, é a busca ainda das sensações da carne. Sim, com certeza. Se Deus não tocar, se eu não chorar, se eu não cair no chão, se eu não me arrepiar, ainda é a busca da carne. É a carne querendo sentir Deus. Deus toca na gente, na nossa carne também? Toca a gente nas nossas emoções?
toca. Mas essa não pode ser a nossa busca. Não pode, porque os sentimentos são enganosos, né? Outro exemplo de que nós estamos vivendo nos nossos tempos são a forma de culto, os shows gospel, né? A forma como as pessoas estão se relacionando com esses shows, às vezes a intenção Agora de quem não está mais, lá, né? de quem tá lá cantando, de quem está tocando, às vezes não é nem fazer um movimento como o do mundo, mas as pessoas que vão nesses shows começam a transformar aquelas pessoas como celebridades. Entendeu? E às vezes elas começam então a se ver como celebridade e começam a entrar por outro caminho. Aí vira tietagem já. Aí vira tietagem, vira uma série de coisas. Então eu estou citando isso porque são exemplos do nosso tempo, gente. Que a gente Que vai a igreja está saindo caminhando da simplicidade do evangelho. Isso, está saindo da simplicidade do evangelho. Boa, essa foi muito boa, né? Então vamos lá. Montano reuniu em volta de si um grupo de seguidores em Papusa e constituiu ali uma comunidade. Duas mulheres, Priscila e Maximila, uniram-se a ele e o trio passou a profetizar. Tá? A característica mais excêntrica do montanismo foi sua mensagem escatológica. O breve retorno, olha só, hein? O breve retorno de Cristo e a inauguração de Jerusalém Celestial. Aqui fica uma advertência. Sempre e onde quer que for que a profecia de um líder espiritual for elevada a uma posição igual ou superior às Escrituras, lá estará o montanismo em ação. Olha, põe a minha para mim, por favor. sim. Estou pedindo para ela me dar uma aguinha aí, né? O donatismo foi uma heresia que surgiu no seio da igreja nascente, só isso, e Para não ficar provocou um suando. verdadeiro cisma na igreja. Deixa eu ler essa parte, vai. Peraí, deixa eu terminar então. Donatismo. Aqui. Tá bom, pode, já que ela está querendo participar mais ativamente, né? Então, vamos lá. Tá aguentando? Eu não aguentar mais, eu entrego de volta. O donatismo foi outra heresia que surgiu no seio da igreja nascente, e provocou um verdadeiro cisma na igreja em 312. O líder principal e o teólogo incentivador chamava-se ambos Donato. Julgavam-se assim os donatistas como sendo os autênticos herdeiros da verdadeira igreja. Isso os tornava conservadores em termos litúrgicos, quer dizer, o ritual ali do culto, né? A liturgia do culto. Nomeando os seus próprios bispos, incentivavam o martírio voluntário como sendo um meio eficaz de apagar os pecados cometidos após o batismo. Ah, meu Deus! Quer dizer, lá vem a falta de fé novamente, né? Não cria que se pedisse perdão arrependido, Deus perdoava. Tinha que ter, sentir na carne o alto flagelo. Opunham-se ao monarquismo e continuavam usando a Bíblia africana, enquanto a igreja romana já lia a Vulgata. Por essas razões, a verdadeira igreja era donatista, pois somente ela se conservava santa e imaculada. Isso nos faz lembrar de algumas denominações da atualidade? Sim. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, os Adventistas do Sétimo Dia, entre outros grupos sectários. O pelagianismo surgiu para se contrapor ao gnosticismo maniqueísta. Seu principal expoente foi Pelágio, para quem o homem sozinho podia praticar o bem. Não existia pecado original. Era contra o batismo e a remissão dos pecados. Meu Deus! Anulou completamente o sacrifício de Jesus se Jesus. batizava, né? Se batizou no século. Não, para ele. Não, para ele, o sacrifício de Cristo não teve objetivo. Não teve objetivo.
No século XVIII, essas ideias foram tomadas pelo jansenismo. O pelagianismo é a doutrina atribuída a Pelágio e a seus discípulos Celestio. Segundo esse ensino, primeiro, Adão foi criado mortal e teria morrido com pecado ou sem pecado. 2. O pecado de Adão prejudicou somente a ele e não a estirpe humana. Quer dizer, ele não cria na Bíblia, né, então? E a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem veio a salvação. Mas ele falava sobre Adão, ele usava a Bíblia para poder contestar, né? 3. A lei conduz ao reino tão bem quanto o evangelho. 4. Houve homens sem pecado antes da vinda de Cristo. Olha só. 5. Então Jesus não foi o único que nasceu sem pecado para eles, né? Para eles teve gente. Teve outras pessoas que Porque os outros que nasceram sem pecado. Então, né? Para que Jesus desceu então do céu? As crianças recém-nascidas estão nas mesmas condições de Adão antes da queda. 6. Não é por meio da queda ou morte de Adão que toda a raça humana morre. E não é muito menos pela ressurreição de Cristo que o homem ressurgirá. Ainda outros pontos foram levantados contra ele, sob fiança do seu próprio nome. Vejamos alguns desses pontos. O homem, caso queira, pode estar sem pecado. As crianças, mesmo morrendo sem batismo, desfrutam da vida eterna. Os ricos, ainda que batizados, não terão méritos em qualquer caridade que façam, a menos que abandone tudo que possuem. Do contrário, não entrarão no reino de Deus. Celeste foi combatido no Sínodo de Cartago em 412 d.C. e condenado. Herege mesmo, esse aí. Bem herege, isso aí bem. Pelágio foi combatido na Palestina por Jerônimo. Mas 2 sínodos em 415 d.C. aprovaram sua doutrina. Meu Deus! A Igreja Africana negou seu reconhecimento às decisões da Palestina. 2 sínodos em 416 d.C. novamente condenaram Celeste no que foram aprovados por Inocêncio I. Mas, com a morte do Papa Inocêncio, seu sucessor, o Papa Zósimo, apoiou Pelágio e Celeste. A igreja já estava muito corrupta. O concílio de Cartago, porém, condenou definitivamente as ideias pelagianas. Mais uma vez conseguiram editos imperiais contra os hereges e, finalmente, Zósimo concordou com o ponto de vista africano. Muitos bispos, no entanto, subscreveram com reticências e 18 foram depostos. O arianismo perturbou o cristianismo por muitos anos, o que foi extremamente perigoso. Seu fundador foi ário. Detalhes da sua vida são desconhecidos. Talvez tenha nascido na região da África do Norte, onde atualmente está a Líbia. A controvérsia surgiu. Aqui você lê. A controvérsia surgiu na cidade de Alexandria, quando Licínio ainda governava na região leste e o Constantino na região oeste. Tudo começou com uma série de desacordos teológicos entre Alexandre, bispo de Alexandria, e Ário, um dos presbíteros de mais prestígio e popularidade na cidade. Ário tinha a ideia dominante que era o princípio monoteísta, ou seja, de que há um só Deus eterno que não é criado, gerado, originado. Para Ário, o Logos era uma espécie de energia divina que encarna no homem Jesus. Então, para ele, Jesus não era Deus, né? Não desceu do céu. E Jesus falava o tempo inteiro que ele desceu do céu, né? Jesus falava. E esse Logos, né? Acho que teve, né, amor? Que tá... Teve. Um princípio, um começo, uma criação. O verbo, em certa altura da história, foi criado por Deus, se bem que antes de toda a criação Jesus não tinha essência divina, pois o
Logos encarnou no homem Jesus, que é uma criatura, sendo a primeira criatura feita por Deus Pai. E, portanto, os testemunhos de Jeová também diz isso. Diz isso, né? Jesus é uma criatura. É o primeiro, né? Fala. Só que a Bíblia fala que tudo foi criado por ele, para ele. E tudo que existe, sem ele, não existiria. Não, nada se fez. Nada se fez. Portanto, uma criatura não pode ter a mesma essência e ou substância do Criador. Para Ario, Jesus é um ser mutável e foi chamado Filho de Deus, devido à sua glória futura, a qual foi escolhido. O Filho não tem como ser igual ao Pai, mas está acima de todas as outras criaturas. Jesus é assim, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim e eu no Pai. Nele. Né? Então, gente, é aquele triângulozinho, né? Jesus é Deus, é totalmente Deus e totalmente homem. Né? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Igualmente. Ario abalou a época. Mas Deus é somente o Pai, que é uno e indivisível. Ario abalou a época em suas ideias, porém não fora com argumentos vazios. Antes, fundamentou-se nas Escrituras para apoiar suas ideias. Assim, o que dizem, né? A Bíblia e a carne junto é uma fábrica de heresia. Assim estava formado o conflito, que se tornou bíblico quando Alexandre e os participantes do sínodo, realizado em Alexandria em 318, condenaram Ario e seus ensinos a respeito de Cristo como heréticos e depuseram de sua condição de presbítero. Então, ele foi obrigado a deixar a cidade. Inconformado, buscou a ajuda de seu antigo amigo Eusébio de Nicomédia, que era bispo influente. Os dois começaram a persuadir os bispos que não compareceram ao sínodo de Alexandria. Nossa, ele não se conformava, né? Logo houve protestos populares na cidade de Alexandria, onde o povo marchava pelas ruas cantando as máximas teológicas de Ario. Os bispos, a quem havia escrito, responderam que Ario estava com a razão e que Alexandre estava ensinando falsas doutrinas. O imperador Constantino resolveu intervir, enviando o bispo Ósio de Córdoba, seu conselheiro em assuntos eclesiásticos, para que tentasse reconciliar esse conflito. Ósio constatou que as raízes teológicas do conflito eram profundas e que a questão não poderia ser resolvida individualmente. Diante desse fato, o imperador ordenou que todos os bispos cristãos comparecessem para deliberar a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade, em uma reunião que ele presidia em Niceia, em 325. A grande assembleia realizou-se com a presença de 318 bispos católicos e somente 22 eram declaradamente arianos desde o início. O próprio Ario não obteve licença para participar do concílio, por não ser bispo. Foi representado por Eusébio de Nicomédia e Teógno de Niceia. Alexandre de Alexandria dirigiu o processo jurídico contra Ario e o arianismo e foi auxiliado por seu jovem assistente Atanásio, que viria a sucedê-lo no bispado de Alexandria poucos anos depois. Vai, lê aí. Bom, acabou o gás dela, né? Mas assim ela vai treinando de novo e vai ficando bom. Nesse concílio chegou-se à seguinte fórmula conhecida como Credo de Niceia. Nós estudamos sobre o Credo de Niceia no primeiro módulo. É muito importante isso. Está lá no nosso canal do YouTube. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai
Deus de Deus, luz de luz, de Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito de uma só substância, com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu e encarnou e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e mortos, Aleluia. e no Espírito Santo. E todos que diziam, ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou o que foi feito do não existe. Bem como aquele que alega ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável. A todas estes a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Quer dizer, amaldiçoa. É, Gente, esse credo é importante, é porque o credo de não é Nicéia. o credo só da Igreja Católica, é nosso também. Aí depois nós temos É, como que é o coisa do Westminster? é. Ai, meu Deus, que teve lá. Não é credo, Esse é o credo. esse é o credo. O outro foi. Esqueci. Esquecemos, deu um branco aqui, É. mas é de Westminster. Né? Esse é o que nós defendemos, né? Que é do Westminster. Esse credo, ao qual depois foram acrescentadas diversas cláusulas e tirados anátemas do último parágrafo, e se tornou base do que hoje chamamos de credo niceno, ou credo cristão universalmente mais aceito. Né? Bom, nós vamos agora para o capítulo 5. No, Dá tempo, Dá ainda tempo. faltam 9 minutos. Bom, características doutrinárias de uma seita. Existem várias características comuns às seitas falsas. Aqui destacaremos algumas que, conforme entendemos, são essenciais. Então, primeiro tópico, outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Em algumas seitas, a Bíblia é respeitada, mas sempre com o acréscimo de interpretações dos seus profetas ou fundadores. Ou seja, no meio do grupo lá, eles têm os seus profetas, né? Os seus estudiosos que vão interpretar o que a Bíblia está dizendo. E aí, partindo daí, eles passam isso como credo da igreja. Né? É errado isso, né? A evidência é que a Bíblia apenas não basta. Né? O grupo acrescenta algo à Bíblia. Os escritos de seus líderes tornam-se regras de fé igualmente os cristãos sagrados da Bíblia, negando a autoridade das Escrituras. E nós falamos de Westminster, é a regra de fé e prática, tá? Que nós defendemos. Outro ponto, a igreja... agora vai pegar, hein, gente? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. As visões de Ellen Gold White constituem um canone do Adventismo. Suas revelações são consideradas revelações são consideradas como dom de profecia. Seus adeptos acreditam que os escritos de Ellen Gold White são inspirados tanto quanto os livros da Bíblia foram. Você veja só. Aí já, né? Nós não podemos, irmãos, dizer sobre a sinceridade do coração de alguém. E nem tampouco Deus aqui fala das seitas, enfim. Mas Deus não dá a mim e nem a você autoridade para julgar quem quer que seja. O julgamento pertence a Ele. A única coisa que nós temos é velar por nós. O que Jesus disse. Pelo fruto você conhece a árvore. Quem é de Jesus vai manifestar o fruto do Espírito.
vai manifestar aquelas 9 características do fruto do Espírito. Leia lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, que você vai ver quais são as características. Então, aquilo é prática daquele que tem Jesus no coração. É um desenvolvimento dessas características ao longo da vida. Então veja que aqui já é diferente. Eles afirmam: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo em seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia, negando que a qualidade ou grau da inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados na Escritura Sagrada. Essa declaração é altamente comprometedora. Várias profecias proferidas e escritas por Ellen White não se cumpriram, porque ela, além de escrever o canonzinho dela lá, os livros dela, ela também profetizava sobre as voltas de Jesus. Então, ela e como é que é o nome do outro lá? Sei não. O Charles Miller. Eles profetizaram a data da volta de Jesus. Será que é Charles Miller, amor? Porque não é o Charles Miller que... Não, é George Miller. Não. Que era o que cuidava do orfanato. Então, o que acontece? Eles profetizaram sobre a volta de Jesus. Como Jesus não veio, para eles que chama adventismo. Eles se formaram ali porque era o advento. Eles disseram que aquele foi o advento da volta invisível de Jesus. Que foi lá no céu. Isso. Né, o templo foi restaurado em 1844, parece, lá no céu. Né? Então é isso que eles alegam. E essa era a aqui vai dela, explicar. Então aqui vai também explicar isso também. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. A irmã White jamais escreveu uma inverdade, nem fez predições que não se cumprissem. Vejamos uma das predições a fim de constatarmos que estão dentro do padrão dos escritos mencionados. Como assim? Fala aí que ela profetizou e não cumpriu. Vamos ver. Negamos a qualidade. O escritor, na realidade eu li pela metade aqui. Vou voltar a ler aqui. Né? Não se cumpriu. Certo escritor adventista de renome assim se pronunciou sobre Ellen Gold White. Tudo quanto disse, escreve, foi puro, elevado, cientificamente correto. Ele está dando base para dizer. Exato. A irmã White jamais escreveu uma inverdade nem fez predições que não se cumpriram. Isso foi o que ele disse, né? E não é verdade. Vejamos uma dessas predições a fim de constatar se estão dentro do padrão do escritor mencionado. Então vamos ver. Primeiro, a porta da graça fechada. Nós vamos ler essa parte aqui e vamos parar e vamos continuar na próxima aula. Bom, por algum tempo depois da decepção de 1844... Que eles ficaram esperando, aqui, né, Jesus mantido voltar. Juntamente com o corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. Meu Deus! Estão dizendo que a porta da graça fechou em 1844. Gente! Nós estamos perdendo tempo então para eles. Muito grave isso. Muito grave. Se a gente vive por causa da graça de Deus. Por causa da graça. Esse ponto de vista foi adotado antes da minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus que corrigiu o nosso erro. Olha só, corrigiu o nosso erro e habilitou-nos a ver uma verdadeira atitude. Ou seja, isso é apenas um ponto só do Adventismo. Nós agora, na próxima aula, vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, os Mormons, né? Vamos falar sobre os Meninos de Deus, a Igreja da Unificação, espiritualistas kardecistas. E aí depois vem as respostas apologéticas, né? E assim vai. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você a estar conosco na sexta-feira, às 18 horas, no nosso Vem Estudar Comigo. Quero também convidar você a estar conosco
também às 20 horas da sexta-feira, no nosso culto em casa. É 1 hora de culto. Venha louvar a Deus conosco, se reúna conosco para adorar o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde muitos de nós não podemos nos deslocar para o templo, mas temos esta ferramenta para a gente se unir, para estarmos na presença de Deus por esse tempo. Então eu quero agradecer pela presença dos nossos irmãos, né? Você também. Eu agradeço, né, a companhia de vocês e que Deus possa guardar, né, nossos corações e mentes debaixo da verdade dele, E quero, né, e da graça dele. Quero incentivar você a compartilhar esse vídeo com seus irmãos, amigos, né? Você achou importante? Compartilha. E também compartilha e incentiva os seus amigos e irmãos a se inscreverem também no nosso canal do YouTube, né? Para que a gente possa também usar dessa ferramenta do YouTube para fazer online através do YouTube. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê uma noite maravilhosa, cheia da presença de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá, então.